No início, havia escuridão. Depois, vieram os estranhos. Eles eram uma raça tão antiga quanto o tempo. Tinham dominado a mais nova tecnologia. A habilidade de alterar a realidade física apenas com a vontade. Eles chamavam tal habilidade de sintonia. Saudações, meus amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos e peço que desde já deixem um like para ajudar na divulgação do canal. Vocês viram na introdução um curto trecho de Dark City, ou Cidade das Sombras. Às vezes encontramos joias raras em formato cinematográfico, e Cidade das Sombras é uma dessas pedras preciosas. Um filme extremamente profundo que provoca muitas reflexões sobre a natureza da nossa vida aqui neste plano. Amigos e amigas, peço que fiquem comigo até o final, pois hoje irei te oferecer a pílula vermelha. Vamos mergulhar na toca do coelho e ver até onde podemos chegar. Meu objetivo nesse vídeo é fazer você questionar essa realidade. Já contei algumas vezes aqui no canal que tenho médiuns na família. Minha mãe e algumas tias são médiuns de incorporação. Certa vez escutei uma frase que me deixou perplexo. Isso através de canalização. Minha tia estava em um transe mediúnico e disse o seguinte, abre aspas, meu filho, existem seres que rodam essa atmosfera e que fazem experiências com vocês, fecha aspas. Só há mais de 5 anos atrás. Agora, por que contei isso? Porque acredito em sincronicidades. De alguma forma, nós vamos recebendo informações ao longo da vida e vamos montando um intrincado quebra-cabeças que nos permite dar uma espiada através do buraco da fechadura e descobrir alguns segredos que podem ser usados para o nosso desenvolvimento espiritual. Acredito que, assim como no filme Matrix, existem pessoas responsáveis por ajudar no despertar de outras pessoas. São aqueles que fazem o papel de Morpheus. Essas pessoas estão aqui como escritores, roteiristas, artistas, médiuns e enfim, a lista é longa. Por isso existe aí filmes como Matrix, Doutor Estranho, Cidade das Sombras, que vamos falar hoje, Show de Truman, livros e mestres como Krishnamurti e Abdul-Shin, homens e mulheres que buscam falar sobre espiritualidade e grandes avatares como Jesus, Buda e etc. Agora, antes de continuar, peço que deixem um like e inscrevam-se para não perderem os próximos vídeos. Sim, vamos falar sobre Cidade das Sombras. Trata-se de um filme de ficção científica com uma pegada no ar, ambientado ali na década de 50 e 60, o filme é repleto de mensagens subliminares e diálogos interessantíssimos, tais como esse. Não há saída. A cidade é nossa, nós a fizemos. O que você está dizendo? Nós moldamos esta cidade com lembranças roubadas. Épocas diferentes, passados diferentes, mas tudo unificado. Toda noite reexaminamos e aprimoramos com o objetivo de aprender. Aprender o quê? Sobre você, Sr. Murdoch. Não irei entrar em muitos detalhes sobre a trama, pois não é o objetivo do canal fazer resenhas de filmes, e sim usar os mesmos para entender melhor o nosso mundo. Como vocês sabem, muitos roteiristas às vezes usam conhecimento real, tratado como ficção, para ajudar nesse despertar coletivo. O filme foi lançado em 1998, um pouco antes de Matrix, e seu elenco tem bons atores, como esses aí ao lado. John Murdoch, o protagonista, acorda em uma banheira de hotel, sofrendo de amnésia. Na trama, seres estranhos construíram uma cidade inteira com humanos abduzidos com o objetivo de estudar a nossa psique, investigar a nossa alma, algo que nos torna indivíduos, ao contrário deles, que estão conectados através de uma mente coletiva. Ou seja, não possuem personalidade, por isso são todos iguais. Esses seres têm a capacidade de moldar aquele mundo, de acordo com a sua própria vontade.
E dessa forma, eles manipulam os indivíduos, dando-os novas vidas, implantando falsas memórias, com o intuito de descobrir o que nos faz humanos. Por exemplo, o protagonista recebe a memória de um assassino em série. Alguém que trabalha em um hotel pode acordar como um jornaleiro, ou uma pessoa rica pode acordar como sendo mais rica ainda. Dessa forma ficam as questões. O que nos faz ser aquilo que somos? São as nossas memórias? As experiências que tivemos? Tivemos controle sobre os eventos responsáveis por definir aquilo que formou nossa personalidade? Quem está por trás das cortinas, mexendo os pauzinhos para definir as experiências que formaram a nossa personalidade? São algumas das questões levantadas no filme. Na minha concepção, existem os engenheiros do karma. Eles atuam nos planos extrafísicos, definindo as experiências que irão servir de aprendizado para o espírito no plano físico. Vejamos. Um toque de infância infeliz. Uma pitada de rebeldia adolescente. E por último, mais importante, uma morte trágica na família. Doutor? A cada impressão é assim que eles definem o momento em que trocam as personalidades. E exatamente à meia-noite, novas vidas são roteirizadas, novas casas, ruas e etc. Suspendam tudo. Eles estranhos fazem com que as pessoas entrem em um sono profundo e resetam suas vidas, ou seja, imprimem novas memórias, alterando a personalidade dos indivíduos. Uma metáfora para a reencarnação. O rico fica mais rico. Talvez eles tenham empregados até o final da noite. Isso cria um problema grave. Algumas pessoas perdem a sua essência e não sabem quem realmente são, pois memórias falsas são criadas. Experiências novas os mantêm em um mundo de ilusões, a ponto de nem perceberem que vivem em um mundo de trevas. J. alguma coisa, Murdoch? J. Murdoch. Qual é o seu nome? Justin? Jerry? Não. Meu nome é Jason Murdoch, John Murdoch, Jake Murdoch. Como é que vai? Oi, Jock Murdoch. Sim, em Dark City não há dia, pois a cidade foi posicionada de tal forma que não recebe iluminação solar. Algumas pessoas resistem à experiência. Elas despertam no meio do processo de impressão e passam a buscar sua verdadeira identidade. Quem é você? Eu era um policial. Pelo menos na vida que eu tinha. Roubam a memória das pessoas, sabia? Depois fazem a troca entre nós. Vi eles fazer isso várias e várias vezes, até que ninguém mais saiba quem é. Às vezes um de nós acorda, enquanto estão fazendo as trocas. Algo que pode levar à loucura, como no caso do detetive Valensky. Fica óbvio que o autor quis alertar para os perigos dessa jornada de autoconhecimento. Só estava passando tempo no metrô, andando em círculos, pensando em círculos. Não há mais saída. Eu conheço cada canto dessa cidade. Está apavorando sua esposa, Ed? Ela não é minha esposa. Não sei quem ela é. Eu não sei quem nós somos. Por que você... Ao simbolizar com o labirinto em várias cenas. O labirinto, presente em inúmeras filosofias antigas, fala da jornada interna. Na tradição alquímica, ele simboliza os desafios e as aflições que os iniciados precisam atravessar para se depurar espiritualmente e assim alcançar a tão sonhada pedra filosofal, ou seja, a perfeição. Valensky encontra uma forma dolorosa para se livrar da aflição de viver em um mundo incompatível com a sua realidade interna. Eles viram atrás de você, Murdoch.
Assim como virão atrás de mim. Mas tudo bem, eu encontrei uma saída. Claro que esse não é o caminho. Nosso protagonista, sim, mostra como fazer. Ele cria uma resistência ao programa dos estranhos e passa a ser dono do próprio destino. Ele sabe que tem algo errado com o mundo e busca descobrir o que é, enquanto a grande maioria apenas dorme. Acorde! Acorde! Olá! Acorde! Olá! Alguém está me ouvindo? Essa é uma metáfora para aqueles que saíram da caverna. Ele tenta desesperadamente acordar os outros, porém sem sucesso. A grande maioria está preso naquilo que os hindus chamam de roda de Sansara, um ciclo infinito de encarnações infrutíferas, presos ao véu de Maya, embriagados com os deleites da vida na matéria. Vivem sem saber que são feitos de joguetes da sua própria inconsciência, apenas seguindo o programa que foi criado para entretê-lo. Ele causou uma péssima impressão para a firma, agindo de modo preguiçoso. Eu simplesmente disse a Fred que teria que despedi-lo. Você fez a coisa certa, querido. Esses estariam servindo de alguma forma como energia para alimentar, sabe-se lá o que, no filme. O mocinho tenta desesperadamente chegar até a Praia da Concha, um lugar que só existe na mente dos indivíduos daquela cidade. Todos pensam que já tiveram na tal praia, mas não sabem o caminho, são lembranças falsas. Um conto para dar uma sensação de esperança aos habitantes daquela cidade. Conhece um lugar chamado Praia da Concha? Claro. E sabe como chegar lá? Sei. E pode me dizer? Está bem. É só você seguir até... Diga, por onde eu devo... Pode me dar um minuto? Não consegue lembrar, certo? Não acha isso estranho? Talvez essa seja uma metáfora para o paraíso perdido, um céu, um lugar que na verdade está apenas em nossa mente. Existe um local de paz, um paraíso, ou nós podemos fazer do local que estamos o nosso próprio paraíso? O filme inteiro faz com que questionemos a natureza da nossa realidade. Vai fundo em mistérios como a reencarnação, mecânica quântica, capacidade que temos de criar a nossa realidade. Enfim, são muitas questões que não podem ser abordadas em um único vídeo. Esse é um daqueles filmes que só pode ter sido escrito por alguém que tem conhecimentos profundos sobre como, porquê e para que estamos aqui. O roteiro do filme, assim como em Matrix e tantos outros, foi inspirado na alegoria da Caverna de Platão, escrito há mais de 2000 anos. Amigos e amigas, há mais de 2000 anos, existem indivíduos tentando despertar outros indivíduos para a verdade. Que verdade seria essa? A verdade é que vivemos em um mundo de ilusão. Um mundo criado com o objetivo de nos educar sobre nós mesmos. Em primeira análise, o filme é sobre alienígenas que aprisionam humanos para uma experiência, um verdadeiro Big Brother que envolve toda uma cidade. Isso para eles descobrirem por que, por exemplo, temos uma alma. Por que Murdoch não dormiu durante a sintonia como os outros? Eu não sei. Talvez ele esteja num degrau acima da escada evolutiva. Uma anomalia da natureza está se adaptando à sobrevivência. O que esperava? Não está buscando a alma humana? Esse é o propósito do seu pequeno zoológico, não é? Por isso fica mudando as pessoas e as coisas todas as noites. A alma, algo que nos torna únicos. Descobrir por que temos uma alma irá ajudá-los a entenderem o porquê a própria espécie deles está morrendo. Isso foi tema de muitos filmes e séries que envolvem a temática alienígena, como por exemplo as séries Visitantes, Taken, os filmes Eles Vivem e 6 Dias sobre a Terra, e enfim, essas são só alguns que eu lembro. Caso vocês lembrem de mais obras como as citadas, digam nos comentários. Agora fica a pergunta:
Será que há um fundo de verdade nisso tudo? Existem muitos mistérios que envolvem o nosso mundo e a nossa existência aqui. Existiram e existem muitas pessoas capazes de criar teorias interessantes sobre isso, mas ninguém sabe a verdade. Só podemos ter lampejos, insights sobre a verdadeira natureza da nossa vida. Existem seres capazes de nos manter em cativeiro? Seriam aqueles que no passado foram denominados de arcontes? Existe um demiurgo, um ser capaz de aprisionar almas em um mundo de ilusões? Já falei aqui algumas vezes sobre a existência de seres interdimensionais, extraterrestres que supostamente fazem esse papel. Já ouvi algumas vezes que existem seres responsáveis por anotar exatamente tudo o que a gente faz enquanto encarnado. Inclusive trouxe até a canalização de um espírito que fala sobre essas entidades que vivem em planos densos, transitando entre dimensões, disputando a nossa energia, aquilo que é chamado de duplo etérico. Duplo etérico seria supostamente uma substância que conecta a alma ao corpo, capaz de armazenar as nossas experiências de vida ou memórias. Irei deixar o link para o vídeo em questão no card acima. Isso foi mostrado no filme, amigos. Lá eles usaram a memória de Murdoch para sentir o que ele sentiu e transitar no nosso mundo. Já terminou? Ah, sim, Sr. Book. Eu tenho John Murdoch na mente. Então, o filme pode ser claramente uma metáfora para algo real, assim como falei no começo do vídeo, contando aquela experiência com a minha tia. Sim, provavelmente vivemos em um mundo de ilusões, uma ilusão para o nosso espírito, que é real, o verdadeiro observador. No livro de Deepak Chopra com o físico Menas Kafatos, cujo título se chama Você é o Universo, vamos encontrar citações de Heisenberg, um dos pais da mecânica quântica. Ele diz o seguinte, abre aspas, o que observamos não é a natureza em si, mas a natureza exposta aos nossos métodos de questionamento. E continua, o observador não pode ser separado do observado, pois a natureza nos dá o que queremos procurar. Átomos ou partículas elementares não são reais em si. E Menas Kafatos complementa. O universo é feito do que desejamos que ele nos mostre. E para concluir, temos o seguinte. Ao juntar esses fatos, a imagem resultante não é de um cosmos cheio de coisas, mas de um cosmos cheio de possibilidades que, misteriosamente, viram coisas. Amigos e amigas, não sei ao certo se de fato Jesus transformou água em vinho ou se é uma metáfora. Segundo a mecânica quântica, deve ser possível. Mas o mais importante é que Jesus e outros mestres falavam sobre isso o tempo todo. Transformar a nós mesmos. Isso está ao nosso alcance. Acredito piamente que mesmo com a existência desses seres que jogam contra nós, nos oferecendo o outro lado da moeda, fomos colocados aqui como aprendizes para aprender sobre a nossa verdadeira essência, quem nós realmente somos. Vamos nos identificar com o roteiro escrito para nós ou vamos assumir o papel principal, despertos, atuando como protagonistas da nossa própria vida? Devemos buscar redescobrir aquilo que realmente somos em essência. Esse é o jogo e essa é a única forma de nos livrarmos da roda de Sansara, desse mundo de ilusões. A partir desse ponto, iremos criar o nosso próprio mundo, independente daquilo que foi roteirizado para nós, assim como John Murdoch. Não existe oceano. Não há nada além da cidade. E o único lá que existe está em nossa mente. Que foi capaz de criar
uma praia da Concha, apesar daquele ter sido apenas uma falsa memória implantada em uma outra existência. Jesus e tantos outros avatares mostraram que isso é possível. Viveram no mundo, mas não estiveram no mundo. O céu ou o inferno está dentro do coração de cada um. Sabe como eu deveria me sentir? Essa pessoa não sou eu. E nunca foi. Vocês querem saber o que é que nos torna humanos? Mas nunca vão achar isto aqui. Procuraram no lugar errado. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe, deixe seu comentário o que vocês acharam disso tudo. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Em caso queiram trocar uma ideia, temos grupos no Telegram e Facebook. Os links estarão na descrição desse vídeo. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!